Assim como você é especial para mim, eu quero que você seja especial para você mesma. Que você tenha padrões mentais saudáveis, pensamentos bons a seu respeito. Aliás, me lembrei de um versículo que fala assim, palavras de Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho para você. Pensamentos de paz, pensamentos para te dar um futuro do jeito que você merece. Deus pensa assim da gente, o melhor. Mas às vezes a gente não pensa assim da gente. Às vezes a gente pensa pouco. A gente tem crenças limitantes, que são aquelas crenças que impedem a gente de alcançar nossos objetivos, porque limitam o nosso potencial, impedem que a gente vá em frente, que a gente se coloque inclusive em risco para compreender, para mudar alguns padrões, né? A gente hoje vai falar sobre esse assunto, sobre formas de autossabotagem e as ferramentas que podem ser usadas para modificar padrões mentais disfuncionais. E para isso, recebemos a psicóloga Elisângela Nina, que já está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Bom te receber, viu? Obrigada. E vamos sentar aqui para a gente já conversar sobre essa forma pequena de se enxergar, ruim de se enxergar, né? E que não é incomum. Apesar da gente muitas vezes falar, você pensa pouco sobre você, quando a gente olha de verdade pra gente, a gente fala, nossa, não é que eu também penso menos do que na verdade eu sou ou mereço? Por que que é assim? Você usou a palavrinha ali, né? A frase crença limitante. E, infelizmente, todos nós, em algum grau, temos algumas. Então, vamos pensar que todo mundo tem uma circuitaria. Eu gosto de falar assim para os pacientes. Então, a Cláudia tem uma circuitaria aqui, né, na cabecinha dela, a Eli também tem. E essa circuitaria, ela pode trazer alguns pontos disfuncionais, que são as crenças limitantes, por exemplo. E isso vai impedir com que a gente avance em alguns territórios. Então, ferramentas de enfrentamento vão ser necessárias. A gente tem que enfrentar de que forma? Porque muitas vezes a gente nem sabe que tem essa crença limitante. Às vezes a gente simplesmente se boicotou, não foi adiante, não deu o passo que a gente poderia ter dado, mas não percebeu. Eu sempre digo para os pacientes assim, ó, todo medo que começa a te paralisar com constância, ele já está sinalizando que ali pode ter uma crença. Porque o medo a gente vai ter, ele é um sinalizador importante, né, para a nossa sobrevivência. Agora, puxa, eu estou com medo de executar aqui a profissão que eu optei. Então, tenho aqui minha graduação, estou com medo de exercitar. Puxa, eu estou com medo agora de mudar de emprego. Então, eu sempre estou com medo que acaba me paralisando em algum grau, e aí eu recuo, e eu percebo que isso está impactando, trazendo prejuízo para a minha vida, isso já é um tremendo sinalizador. Porque a gente foca no prejuízo. Então, você está trazendo prejuízo constante numa mesma direção, está sinalizando alguma coisa. Quando a gente pensa na população brasileira, a gente já deduz que muita gente deve estar se identificando. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Economicamente falando, está difícil, as coisas estão muito caras. As pessoas estão se sentindo, eu diria que incompetentes, porque elas falam assim, nossa, eu trabalho, e a grana está sempre curta, né? Então elas falam, muitas vezes, eu tenho que fazer algo a mais, eu tenho que trabalhar em alguma outra coisa. E aí elas pensam, será que eu não fui por medo? Será que eu não me permiti, não me dei outras chances, porque eu tenho alguma crença limitante? Acontece isso? Sim, e a minha sugestão é assim, ó, sempre pense se você... Questiona assim, eu não fiz aquele movimento porque de fato existia um motivo concreto, então não, realmente aquilo não era para mim, eu não era capaz de fazer aquilo. Então, deixa eu avaliar, né? Conforme aqui o meu repertório de vida, tem alguma coisa que prove isso? Não, prova. Prova que eu já tentei fazer bolos várias vezes, todos ficam horríveis, ninguém gosta, entendeu? Então assim, de fato isso é real, não é uma crença limitante, é real. Agora não, todo mundo elogia o meu bolo. Geralmente, quando eu cozinho, todo mundo fala muito bem. Então, por que eu achei que ia dar errado? Ah, não sei, acho que não era para mim. Então, você começa a justificar com argumentos muito vagos, sabe, Cláudia? Então, isso já é um indicativo de que, na verdade, era uma crença limitante, porque de forma concreta não tinha nenhum impeditivo real. Então, poxa, eu quero trabalhar de ser, sei lá, eu vou para o programa de TV, ok, você tem uma formação, tem algum... Não, não tem, então não é uma crença limitante. Então, tá tudo bem você querer, de fato não é para você, mas pode ser. Você vai se formar, você vai aprender, você vai investir, e aí, a partir daquilo, você vai entrar num processo de enfrentamento. Agora, às vezes, a dona de casa está lá, ela tem uma série de habilidades
e ela fica duvidando daquilo sem nenhum argumento concreto para validar essa dúvida. Entende? Entendi. Esse é o ponto X. Mas muitas vezes a pessoa nem sonha mais, né? Tem crenças que nos limitam a ponto da gente não achar achar que não merece absolutamente nada? Eu não digo que é a crença, mas às vezes o acúmulo dessas crenças pode levar a gente para um quadro maior, por exemplo, um transtorno de humor. Então, quer dizer, eu tenho crenças limitantes aqui tão pesadas, né? Eu tenho crenças tão pejorativas sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre a minha existência. E aí, de repente, ao longo da vida, infelizmente, a gente tende a se comportar de acordo a alimentar a crença, né? Então, aquilo vai se perpetuando, aumentando ao ponto de eu realmente parar de acreditar em mim. E aí, na verdade, a gente pode entrar num outro quadro. Então, o fato de eu alimentar crenças num grau muito significativo pode prejudicar a minha saúde mental de uma forma muito mais significativa. Que tem pessoas assim, né, Eli, que tem muitos talentos, que tem muitos dons. Conheço algumas pessoas que são capazes, extremamente capazes, mas que de repente não conseguem ir adiante. E aí tentam várias coisas, empreendem vários ramos diferentes, mas param, desistem. Isso pode ser crença limitante? Sim. Vamos pensar que a crença ela pode estar presente em qualquer território, no materno, no profissional, no relacionamento. Então, boa parte das minhas pacientes são mulheres. Quando fala assim, poxa, por que aquela mulher não saiu daquela relação, né, abusiva X? Porque tinha muita crença limitante ali. A crença de que eu não vou viver sem essa pessoa, de que eu não sou capaz de ficar sozinha. É muito ruim, né? O tal do é ruim com ele, mas é pior sem ele. Tudo isso são crenças limitantes que me mantêm ali naquele lugar. Você já viu aquele memezinho do elefante preso num palitinho desse tamanho? A crença limitante é exatamente isso, né? É algo muito pequeno que segura algo muito maior. Mas assim, é um segurar muito imaginário, não é tangível. A gente cria, mas para a pessoa que tem a crença, aquilo é muito real. Nossa, você tocou num ponto interessante. Ontem uma telespectadora falou para mim que estava vivendo um relacionamento muito difícil, que estava se sentindo completamente esquecida, menosprezada, mas que não se imagina só ela com a filha, que é uma menina, porque ela acha muito deprê uma mulher sozinha com uma criança. Isso é uma crença limitante? Total. Porque, pensa assim, o conjunto de crenças, ele surge a partir do ambiente que a gente está. Então, sei lá, às vezes a gente vem de um ambiente machista, né? Então, por mais, puxa, eu cresci, agora racionalmente, eu não quero reproduzir aquilo. Mas aquilo já foi internalizado. Então, quando o paciente vem, ele diz, Eli, mas eu não concordo com isso. Por que isso ainda me rege? Então, porque o nosso cérebro, a gente seria perfeito. Pensa assim, se o nosso cérebro só introjetasse o que fosse legal e funcional. Mas não, durante a tua história, a minha história, a gente foi introjetando uma série de coisas que não são funcionais, mas que foram dadas, praticamente enfiada a goela abaixo para a gente. A gente chama de emparelhamento. Então, teu pai, a tua mãe, os teus tios, aquele ambiente, às vezes, jogaram crenças em você que você introjetou e aquilo te limita. Por quê? Porque aquilo se tornou a tua verdade. E aí que entra um trabalho terapêutico onde a gente começa a questionar, peraí, o que de fato é da Clau e o que foi dado para ela lá atrás. O que talvez você não quer mais perpetuar, né? Porque isso foi dado para mim, mas eu não quero mais perpetuar, eu cresci. Eu não quero, não é isso aqui que eu escolho. E aí eu tenho que criar um novo padrão de comportamento para ir ressignificando essa crença. Isso parece simples, mas não é, né? Quando você fala introjetando, é uma cabeça que está moldada de um jeito e que tem dificuldade de enxergar de outro, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Ana Bernal, ela é especialista em violência contra a mulher, e sempre que a gente conversa, a gente fala de vários casos de mulheres que sofrem abuso, violência física ou emocional, ou ambas, né? E que não conseguem se livrar da relação e que adoecem de verdade e que continuam ali, né? Tem muito a ver, então, com isso que você está falando. Tem. Como é que a gente muda esse padrão de pensamento, de comportamento? Então, a primeira coisa é a mulher, ela entender que precisa de ajuda. Mulher, o homem, a pessoa, não importa quem, né? É que você falou aí de mulheres, enfim. 80% das mulheres que eu atendo também, né, estão em relação abusiva. Então, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. A gente estava falando da vida profissional
E um paralelo com o outro, Aquela né? imagem que você falou, as correntes que te prendem são mais que mentais do lindo! que físicas. Olha Já lá. tinha aí ou acharam? As meninas são fantásticas. Nossa, parabéns para Samadi, provavelmente lindo, que é correu isso. atrás dessa De imagem. repente. Olha lá. É isso, Cláudia, é exatamente isso. A crença limitante é aquilo ali, né? Percebe que de forma concreta a gente tem força para arrancar, né? A estaca, mas a gente realmente se sente preso àquilo, né? Igual a mulher, é muito fácil falar, ela é boba, não é, né? Tem muito, eu sempre digo, tem muitos fiozinhos de nylon que segura o sujeito ali. Pra gente que está de fora, a gente vê isso. Mas o elefante, né? Ele não está vendo. Ele só tá... Ele está se sentindo bem preso ali. Então, se ninguém, né, mostrar que existe outra forma de se perceber dentro daquela existência, nada muda. Então, o primeiro ponto é eu entender que eu acreditar, eu preciso mudar, né? Eu posso mudar. E aí eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que me movimentar. Então, vamos lá. Essa eu acho que é a questão de praticamente todos que têm crença limitante. Tá, mas o que eu posso fazer de diferente? Né? Eu sempre conto aqui que eu tive uma época de muita dificuldade na minha vida, muito nova, recém-casada, cheia de problemas, e eu ficava contando minha vida para todo mundo que eu encontrava, e as pessoas falavam, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Everaldo lembra dessa fase, né? Porque a gente cresceu juntos. E, tem que fazer, tem que mudar. Mas mudar o quê? O que muda? Qual é essa mudança para a gente se enxergar do jeito que a gente de fato é? Uma dica bem básica, simples, mas eu entendo que vai ser complexa no sentido emocional ali do sujeito, mas é seguir adiante daquilo que você percebe que está te limitando. Então, eu estou com medo de iniciar um curso novo. Vai. É o tal do vai com medo mesmo. A única maneira da gente... E aí eu estou falando de uma forma bem superficial, mas óbvio que tem muitas camadas, né, para serem acessadas, mas de uma maneira assim, muito geral, é assim, ó. Se é um medo que você percebe que não é tangível, então, eu tô com medo de pôr a boca na cabeça do crocodilo. É tangível, quer dizer, de fato é um medo funcional, não faça isso. Mas se você percebe, né, que é um medo que não tem argumento concreto, eu vou. Então, a única maneira de eu vencer aquela crença limitante é provando para mim que aquilo é mentira. Então, não, eu não vou conseguir me formar, eu vou ter que ir. Né? E eu tenho que provar para mim, então não é provar para o outro, porque a gente fica muito preocupado que o outro veja que eu sou boa. Eu tenho que provar para mim, eu tenho que provar para o meu cérebro, para o meu sistema que aquilo é mentira. Não, eu consigo fazer. E aí, em pequenas doses, ou vai e mete o pé em grandes? Não, porque daí a gente alimenta a crença. É o tal do tô obesa, e aí eu preciso perder 50 quilos, eu não perdi, tá vendo? Eu nasci para ser gordinha mesmo. Não, é porque você usou uma estratégia sabotadora que alimentava a crença. Então vai aos pouquinhos. Pequenas metas. Isso. Porque daí a gente tem argumento real de que não, peraí, eu fiz isso aqui e consegui. Então, peraí, eu vou fazer mais isso aqui também. Então, agora, aí a gente vai desconstruindo aquela camada, sabe, de crença pejorativa. Então, por isso que tem um fundamento do vai aos poucos, é que a gente é ansioso, né? Não, eu tenho que... Vai dar ruim, porque daí a gente vai sabotar e alimentar a crença, ela vai ficar mais forte. Vamos fazer assim, ó, para o papo ficar ainda melhor. Quero você. Você comigo, mas comigo mesmo. Manda lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, um pouco da sua história. Que aí, a Eli, que é psicóloga, vai poder te dar aí um feedback. Né? Normalmente as psicólogas, elas trabalham de forma que você mergulhe né, internamente, que você encontre suas respostas. Mas vamos tentar dar luz para essa turma? Vamos. Então, manda lá no Vida Melhor Oficial. O que tá pegando? Se você não quiser ser identificado, você só escreve assim, não fale meu nome. Aí você conta a sua história e a gente volta já já, tá bom? Segura aí um pouquinho. Nesse meio tempo, eu já vou adiantar uma coisa para você. Uma das formas da gente também enxergar quem a gente é a gente cuidar da gente. É a gente fazer pequenas coisas por nós mesmos. Sabe, você se curtir, você se estimar, isso aumenta a autoestima, É verdade. Agora vamos lá de volta. Quero saber se você já mandou a sua história. Qual é? O que tá pegando aí? Você tem uma crença limitante? Está vivendo uma situação que você fala, sinto-me presa como esse elefante, não consigo sair dessa situação? Qualquer dúvida, manda pra gente. A psicóloga Elisângela vai responder. Vamos lá, colocar na tela, porque a gente já tem perguntas. A Deise de Jesus, por exemplo, diz, boa tarde, programa lindo. Pergunta para Nina, sou formada em jornalismo há mais de 10 anos e não exerço a profissão por viver em um relacionamento tóxico. Como voltar a sonhar com minha profissão ou outra? É Cláudia, isso? Deise? Deise.
Deise, sabe que um dos pontos principais para que a gente não fique tão vulnerável a uma relação tóxica é ter uma vida profissional ativa. Infelizmente, a gente, enquanto mulher, a gente não é muito condicionada a isso, né? E aí entra o alimentar da crença limitante. Então, ela fala que está há muito tempo numa relação abusiva e que quer voltar para esse mercado, é isso? É sonhar com a profissão dela ou outra. Tá. Mas aí eu tenho uma coisa aqui que eu tô pensando, Nina, vê se faz sentido. Às vezes, a gente tem uma crença limitante de que não é capaz, de que não consegue, de que não é merecedora. E aí a gente usa como desculpa, sai do protagonismo da vida, vira vítima e usa como desculpa a relação tóxica. De certa forma, a gente até escolhe viver uma relação tóxica para ser a justificativa do nosso medo de fracassar naquilo que a gente tinha sonho de fazer. Tá contratada, perfeito, faz sentido. Não Sim. faz? É uma Na hora que eu forma li, da eu pensei gente. nisso, Deise. Também é uma forma de sabotar. Agora, sim, Eli, o que eu tenho que fazer? Enfrentamento. Deise, vai aos poucos, vai fazendo aí, sei lá, um freela, entendeu? Mas tem que, até porque, independente da Deise, em consultório, eu digo sempre, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, sim, para que a gente fique menos vulnerável, é ter uma vida profissional ativa. E vida profissional não é só pegar a bolsa e trabalhar, é estar conectado com aquilo, né? E, infelizmente, a gente, enquanto mulher, a gente não é muito condicionada a alimentar essa crença. Mas ela é de suma importância para que a gente fique menos vulnerável. Então, Deise, vai no seu tempo, mas vai. E olha, eu também sou jornalista, então tem vários caminhos. Você pode tentar ajudar alguém que está começando nas redes sociais, você pode até tentar fazer isso, se você achar que faz sentido para você, gratuitamente, no começo, para você ir voltando a pegar o jeitão, né? Você pode fazer os textos para essa pessoa, você pode fazer uma assessoria de imprensa, você pode fazer um pequeno podcast, né? Você pode escrever, se for o caso, fazer seu Instagram sobre o assunto que você mais gosta. Hoje, no jornalismo, a gente tem aí muita coisa para fazer. Eu já estava pensando nisso, vai para Instagram, né? Se joga, vai devagarinho, mas pensa aí no que a gente falou para você. Agora, ó, trago muita rejeição de infância, diferenças entre eu e minha irmã. Eu sempre a ruim e ela boazinha. Como sair dessa magia do passado? Já tenho 66 anos, obrigada. Tá, primeiro de tudo, a gente tem que entender se isso é dela ou se isso é do outro. Então, eu entendi que a família coloca talvez essa pessoa nesse lugar, né, de você é a malvada, quer dizer, eu sempre estou errada. Mas o quanto eu introjetei? Porque se eu introjetei um pouco, aí que tá. Eu não consigo mudar o universo, né? Eu não consigo mudar o mundo. Mas eu preciso começar a mudar aqui o meu interior. Então, eu preciso começar a questionar. Porque, no geral, a gente quer que o outro pare de dizer que eu não sou a mal. Mas e eu? O quanto que eu estou alimentando essa ideia de que eu não sou tão boazinha? Então, eu quero... Minha sugestão, né? Se pergunta assim, ó, eu concordo com isso? Não, concordo. O quanto, né? De 0 a 10, concordo 5. Então, papel e caneta, o pessoal não escreve mais. Por que eu concordo? Vamos trazer para o mundo do concreto. O que é real? Poxa, eu fiz isso de errado, tá, mas o que você fez de bom? Então, será que você não está negligenciando também o que você fez de bom na tua existência, só alimentando as crenças, né, que te deram aquilo que eu falei, a gente vai introjetando, mas assim, ela não quer mais carregar isso. Né? Estou com 60 anos, não quero morrer carregando, então vamos questionar. Né? O que disso aqui é verdade? Mas aí eu tenho que buscar insumos concretos e reais para provar para o meu cérebro que aquilo não é real. Papel e caneta. Porque sim, deve ter muita coisa errada que ela fez, mas e as coisas legais? Mas ela diz, trago muita rejeição da infância, né? Sim. A gente quebrar essa sensação de menos-valia, de rejeição. Esse questionamento. Porque daí eu vou entrando em contato. Não, peraí, eu fiz isso de legal também. Eu fiz isso daqui também. Fiz isso daqui também. Então, peraí, não. Né? Eu sou uma pessoa legal. Mesmo entendendo que minha mãe, meu pai e minha irmã me colocam nesse lugar, isso não é verdade absoluta. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o familiar, ele carrega a verdade absoluta sobre quem somos. Isso não é verdade, mas eu entendo que interfere. E, de novo, a gente não vai mudar todo mundo, mas a gente tem que mudar a nossa construção. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. A Valquíria Almeida. Boa tarde. Sempre ouvi do meu ex-marido que ele era o único que iria me querer. Agora, divorciada, penso que não sou o suficiente para mais ninguém. Como quebrar esse ciclo? Triste, uma baita, né? Violência emocional, né? Triste, né? E a gente sabe que, infelizmente, é um dos argumentos... É isso, né? É um argumento utilizado para manter o elefante ali presinho
Pensa assim, ó, você já cometeu aí o passo principal, né? Que foi se separar, Valquíria, desse relacionamento tóxico, você saiu. Então, assim, você tem mais força do que imagina. De forma concreta, ela já entendeu que isso não é real. Só que ela entendeu que a crença não é real, mas isso ainda a domina. Então, argumentos concretos. Ele diz que você não é suficiente para ninguém, mas e você? O que você acha disso? Você é, você não é? Papel e caneta. Não, peraí. Sou sim, né? Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu sou amorosa, eu sou fiel. Então, deixa eu trazer aqui para o meu mundo concreto que de fato eu penso sobre mim. Porque as pessoas acham que se conhecem, mas na hora de você escrever meia dúzia de coisas sobre si, não sai. E a gente tem que lembrar o nosso cérebro de algumas coisas, tá? Então, vamos resgatar aí. O que você tem de bom? Quem é você? E essa coisa de escrever é muito legal, né? Porque, ó, você escreve, então o cérebro tá ali escrevendo, você enxerga e, ao mesmo tempo, você se ouve, né? Nessa história toda. E para escrever, a gente tem que usar um sistema atencional muito diferenciado. Porque a gente tá cheio de ideia, né? Você fala, eu tô cheio de ideia. Aí fala, bota no papel. Não demora que você fala, ih, caramba, né? Por quê? Porque o processo de organização, ele é mais potente mesmo. Então, quando a gente fala, escreve, tô com preguiça, uma folhinha. Peraí, eu sou ou não sou o suficiente? O que eu tenho para entregar? Então, peraí, a gente quer que o outro acredite na gente, Clau, mas tudo vai partir da gente. A gente acreditar na gente mesma, Isso. né? Próxima pergunta na tela, vamos lá. Amanda Soares, desde novinha não me sinto merecedora de nada que conquisto. Seja uma promoção no trabalho, um elogio, nunca me acho competente o suficiente. Me falaram que isso se chama síndrome do impostor. Como mudar esse padrão? Ou síndrome do impostor, ou vamos pensar que ela tem uma crença muito forte de desvalor, de desvalia, né? Então, provavelmente, ela deve ter ouvido durante muito tempo que, você não merece nada, ou, tudo que você faz é errado. E aí você vai crescendo, por mais que você construa, sempre com essa ideia, né, subliminar de que eu nem sou tão boa, eu nem mereci isso daqui, né? Me deram, sei lá por quê, porque a Clau gostou de mim. Então, assim, eu sempre vou alimentando aquela crença que me deram lá atrás. Mas aí que tá, né? Para pensar. Você falou assim, eu não acho que eu sou merecedora de fato. Isso daí é a crença, você já entendeu. Então, eu quero que você bata na crença. Peraí, eu não acho ou eu só estou perpetuando aquilo que me deram lá atrás? O que eu de fato acho, de forma realista. Você merece isso aí, esse lugar que você está profissionalmente, né? Você merece esse relacionamento que você tem? Você merece essa casa que você tem, esse apartamento que você está alugando? Então, eu quero que você bata um pouquinho na crença, porque sem perceber, a gente de forma automática alimenta. Mas só dá uma pausinha e bate uma boquinha com ela. Já vai ajudar bastante. Ai, que legal esse papo, né, gente? Das coisas mais simples às mais complexas. Muito legal da gente fazer essa pergunta. Gostei. Bate na crença. Bate nela. Tamara Fiorillo. Boa tarde, Claudinha e doutora. Desde que minha mãe se aposentou, ela não faz mais nada além das tarefas domésticas. Diga-se de passagem, já faz muito, né? Porque tarefa doméstica não é brincadeira, não. Quando falamos para ela ir se cuidar ou iniciar novos projetos, ela disse que já está velha e é um desperdício. Como incentivá-las a a continuar vivendo a vida fora de casa? Eu vou partir do princípio que a tua mãe não está aí com um quadro de depressão maior, tá? Então, vamos pensar que talvez seja algo mais comportamental. Então, você pode colocar dentro de casa algumas coisinhas. Então, sei lá, sua mãe gostava de cozinhar. Então, você pode comprar aqueles ingredientes daquele doce que ela gostava de fazer. E, mãe, né? É como se fosse uma indução consciente. Mãe, comprei isso aqui para a senhora fazer aquele doce que a gente gosta. E, de repente, você pode, sei lá, vender para tua amiga. Suponhamos que você queira que sua mãe venda alguma coisa. E aí você vai dizer, mãe, fulana comprou aquele bolo que a senhora fez. Ela não quer vender. Ou ela gosta de bordar pano de prato. E aí ela não vai querer, mãe, borda para mim. E aí ela borda para você e, de repente, você vai dar para uma amiga. E você vai dizer, olha, mãe, minha amiga... Né, a foto que a minha amiga mandou do seu pano de prato lá na casa dela. Então, assim, a gente quer que aquele cérebro, que aquele sistema volte a ficar estimulado. Ela não vai fazer um movimento para estimular aquele sistema. Então, uma forma seria eu trazer estímulos para tentar acordar aquele sistema. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou assim, eu estou subentendendo que não é uma depressão. Mas poderia ser, e pode até ser que seja. É Sim. comum uma depressão nesse momento
da aposentadoria? Muito, Clau. Porque pensa assim, ó, o nosso cérebro, você está aqui, acostumada com estímulo. Eu digo assim, o nosso cérebro ele é um farejador de estímulo. Então, antigamente não era assim, fulano aposentou, vamos dar a cadeira de balanço, botar ele aqui. O que a gente percebeu? Que os idosos estavam morrendo muito rápido. Então, tanto que hoje em dia tem muito programa para idoso. Por quê? Porque é um cérebro que está recebendo estímulo o tempo todo, estímulo dopaminérgico. Aí, de repente, a gente pega o teu cérebro e bota ele num lugar de anedonia, um lugar sem estímulo nenhum. Adivinha o que acontece? Ele vai declinando. Porque a depressão é a ausência de estímulo ali, né? O sistema ele não está recebendo impulso de serotonina. Então, você não tem impulsos ali. O cérebro ele entra no estado de anedonia, a gente chama. Se a gente pega o idoso, o cara que se aposentou, a mulher, e tira de um ambiente estimulante, bota num ambiente muito pacato, ele pode entrar em estado de anedonia. Então, a gente acaba estimulando uma depressão. Sem contar maior. que já vem junto a menopausa, Sim, fatores metabólicos. né? Os filhos que vão embora, tem um monte de coisa, né? Sim. Então, manter o cérebro ativo, de fato, é um mecanismo até para o Alzheimer, né? É um mecanismo incrível. Bom, me dá mais uns minutinhos, eu Sim, volto ótimo. já, porque tem mais perguntas. Não acabou, Ótimo. não. Hoje a gente vai te explorar, Nina. À Você vai vontade. ficar... Ah, aqui é assim, parece uma consulta mesmo, a gente aproveita. Adoro, muito Tá bom. bom? Agora vamos voltar aqui com a Elisângela Nina para a gente continuar com a sua participação. Você que já mandou a pergunta, muito obrigada, inclusive, pela confiança. A Gabriela estava dizendo, ótima pauta, sempre tive dedo podre para os meus namorados. Acabava passando pano para as atitudes péssimas deles, por achar que eu merecia ou que a culpa era minha. Como posso ser mais seletiva e firme na hora de impor limites? Gabriela, é mais comum, infelizmente, do que ela imagina. Então, não é que ela tem um dedo podre, são os padrões comportamentais, né? Que a gente não é treinado a se observar. Mas os padrões comportamentais dela, obviamente, né, acaba atraindo aquele perfil de homem, porque ela tende a negligenciar alguns pontos. Então, se o cara ele já tem ali um comportamento suspeito, ele obviamente não vai ficar com uma mulher que tem muito critério. Então, a gente precisa melhorar esses critérios da Gabriela. E como é que ela vai fazer isso? Cuidando de si. Então, como é que está a vida profissional da Gabriela? Como é que ela existe enquanto pessoa física? Como é que você existe enquanto profissional? Porque, Clau, as mulheres elas acabam hiperfocando em um polo. Então, a gente é condicionada a achar que a gente tem que casar, ter filhos, né? Eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma vida, mas eu tenho um trabalho, eu tenho projetos, eu tô aqui hoje, eu tenho colegas, né? Eu tenho planos. Então, a ideia é que a gente tenha mais de um polo de estímulo para o nosso cérebro. Porque se só tenho esse polo, meu marido, né? Aí, de repente, esse homem me trai. Então, eu tô depositando tudo que é meu ali. Então, assim, não tem como, vai dar ruim, né? Ou pode dar muito ruim. Então, a ideia é, não fique vulnerável, né? Não deposite o seu tudo, entende? Num lugar só. Como é que estão os outros polos? Porque se ela não tiver outros polos, ela vai ser uma presa fácil para homem que vem mal intencionado, né? Ela faz uma pergunta, né? Como ser mais firme na hora de impor limites? Me lembrei de mim mesma, porque eu sempre tive muita dificuldade de colocar limites, sabe? E aí, agora lendo o que a Gabriela está falando, eu estou pensando assim, eu fui sempre direcionada, educada, para ser obediente. Então, cumprimenta a pessoa, cumprimenta. Pediu ajuda, você ajuda. Você tem que ser sempre... nunca responda, né? E eu tinha muita dificuldade de colocar limites, de falar assim, não, aqui não, isso não. E uma coisa que me salvou, eu sempre falo aqui, foi o amor exigente, porque eu comecei a ir para o amor exigente na época da adolescência dos meus filhos, que eu falei, nossa, eu vou fazer a prevenção para eles não terem problema nenhum com o uso de drogas. Graças a Deus deu certo, nunca tiveram problema. Mas aí eu vi que não era para eles, era para mim mesma, que eu aprendi a colocar limites. Sabe como? Colocando. Porque, gente, eu fui tão educada a ser boazinha, a ser educada, que eu tinha medo de colocar limites, assim, falar assim, não. Eu tinha medo de falar um não para uma coisa, entendeu? De falar assim, não, isso eu não vou fazer. Isso não é para mim. Agora eu não posso. Agora eu não posso te ajudar. Não, você dá conta de fazer. Eu não conseguia. Aí eu fui treinando e eu vi que é tão libertador para o outro também, né? Quando a gente coloca limite. Não é só pra gente. Você começou a bater na tua crença de forma orgânica ali, ó. Sem notar, você começou a bater na crença. Porque provavelmente você pensou, tô sobrecarregada, isso aqui não tá certo.
Então você começou a bater naquela crença. Então, não, eu não estou sendo mal educada. Né? Eu não estou sendo, eu estou me preservando. E assim, e aí quando eu descobri que as pessoas vão continuar gostando de mim do mesmo jeito, que eu não vou ficar de castigo, né? Porque tinha assim, vai responder, vai ficar de castigo, ou vai ter uma consequência, né? Não vai fazer, eu não vou gostar, vou ficar de cara feia. Depois que eu vi que não é bem assim. E outra coisa, se fizer cara feia também, depois vai ter que passar. Aí eu me libertei. Muito bom isso. Muito bom. Tenta, Gabriela. Bom. Ah, gente, mais uma pergunta só, que pena, adorei o papo. Ó, Poliana Moreira, olá, tudo bem? Passei a vida priorizando filhos, marido, trabalho. Agora que me aposentei, sinto que não sei aproveitar o que conquistei. Como aprender a me permitir desfrutar sem culpa? Que lindo, até arrepiei, né? Poliana, te sensibilizando, né? Então, o que é te sensibilizar? É aquilo que você falou, ir aos pouquinhos. Então, a gente chama, né, aqui na minha área, de processo de sensibilização, que é ir aproximando o sujeito aos poucos do objeto desejado. Então, Poliana, aos poucos, né? Uma viagem com uma amiga, ou arrumar a casa do jeito que você sonha, comprar aquele tapete que você adora, trocar de carro. Vai aos poucos, pensa assim, bom, qual é o primeiro passo que eu entendo que eu consigo dar aqui, né? A viagem, ele não consigo, então eu consigo, sei lá, arrumar a minha casa de outra forma. Então eu vou fazer isso aqui. Minha sugestão, cria um plano de ação. Então, você sempre vai me ouvir falar de papel e cria um plano de ação. Então, eu vou começar por aqui, mas o objetivo é fazer um cruzeiro com a minha amiga. Ótimo. Então, estipula ali um plano e vai monitorando esse processo de sensibilização. Vai devagarinho, então, Isso. né? De novo, gente, hoje eu tô aproveitando essa entrevista, tá uma terapia aqui pra mim, porque eu tô lembrando de mim mesma. Eu tive fases na minha vida, meninas, que falava assim, você tem que tirar férias. Eu chorava, não quero tirar férias, eu não preciso tirar férias, sabe? Olha que doideira, que não preciso, ainda bem que eu me libertei disso. Ai, vai viajar sozinha com o marido, não vou. Me libertei, né? Até sozinha, sem marido, fui várias vezes, que bom. E é assim mesmo. Não que seja melhor sem ele, mas é bom também a gente se descobrir, né? Entender que a gente pode viver inteira, se bastar. Aí a gente escolhe estar com o outro. A gente é tão melhor pro outro quando é assim, né? Fica leve, né? Fica leve. Saudável. Muito jóia. Quero você assim também, viu? Ó, Elisângela Nina, segue lá porque ela tem um monte de conteúdo transformador. Isso é importante. A gente tem que seguir quem acrescenta. Toma cuidado para não ficar seguindo gente que, sem você perceber, te coloca para baixo, que a gente fica se comparando. Sim. Não é? Sim. E aí vai lá no Psi Elisângela Nina no Instagram, que você vai estar bem acompanhada. Psi Elisângela Nina. Tem um curso sobre criança lá também. Olha que joia, então faça o curso dela. Que aí vai ser mais legal ainda, que você já vai praticando. Sim. E você volte logo, viu? Por favor. Então tá bom, tô te esperando. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Tudo de bom.